Olha, vou conversar com o professor José Donizete de Godoy, músico experiente, professor de muitas e muitas e muitas gerações de grandes músicos piracicabanos, né? É o considerado revelador de talentos aqui na cidade de Piracicaba, idealizador e produtor de outros grandes sucessos, como o Quinteto Tom Brasil, Essência Feminina, Choro de Saia, Corda Solta, Marias e Clarices, Receita de Choro, dentre outros. O Godoy está trazendo também a sua bagagem musical na produção, não é? Na direção musical dessa noite, desse show que reúne o sucesso da Jovem Guarda e que, obviamente, é uma oportunidade também de rever, né, um pouco desse cenário que marcou a época e que até hoje influencia muita gente, né, Godoy? Boa noite, prazer novamente tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu estar novamente aqui no seu programa. E você que está sempre trazendo boas notícias. Você e o Elinho, o Cacau, quando essa turma se reúne, o Xadá, vocês se reúnem e sempre estão trazendo notícias importantes para Piracicaba, especialmente aqui para a área cultural, não é? Como é que você vê esse espetáculo, essa nova leitura que vocês vão fazer desses grandes sucessos da Jovem Guarda nesse momento aqui da nossa história, Godoy? A gente vai tentar trazer um pouquinho da emoção daquela época, que era uma... devia não, a gente participou assim, uma grande porcentagem dessa época e a emoção era muito grande. A gente vai tentar trazer isso para o público de agora também, né? E é um espetáculo que vocês devem estar preparando em detalhes a questão de repertório, né? Porque eu imagino que seja um repertório vasto, mas vocês vão tentar selecionar as principais músicas. Como é que vocês criam essa chamada playlist, essa composição aí das principais músicas? Na verdade, foi escolhido as músicas que mais marcaram aquela época, né? Principalmente o Elinho, que fez todo esse trabalho, né, mais da parte de escolha de músicas. E o pessoal que participa do show também deu suas sugestões. Já foi feito 2 vezes esse show, como o Elinho falou, né? A gente começou a fazer isso lá no salão da escola. Houve uma aceitação muito grande, então a gente quer levar isso em frente. É um show muito bem colocado para prefeituras, para SESCs, com um lado assim esse lado mais de, como se pode dizer, o termos fugiu o termo. Um lado mais de valorização de uma música diferenciada, né? É isso. Porque hoje em dia, Godoy, a gente está vendo a boa música nem sempre ser apreciada, né? E tem gente que não ouve coisa boa porque não conhece simplesmente, né? Eu acho que essa difusão aí de sucessos antigos, de ritmos antigos, pode abrir horizontes para as pessoas jovens também, não pode? E o fator histórico também de tudo isso, né? Foi uma fase muito, muito forte dentro da música. Dentro da música aqui do Brasil. Né? Você é jovem, você não curtiu muito essa época. Você era o quê? Criança, pô? Essa época? Não era criança. Não era, não? Você curtiu essa época mesmo? É mesmo? Curti. Ia lá na balada da Jovem Guarda? Escuta, diz nessa época, a história conta, que o Roberto Carlos e o Gerry Adriano eram os 2 galanzões lá da história, e o Elinho contou que era para ser a Celi Campelo, não a Vanderleia. Mas quem que era a mais charmosa na época? Era a Celi ou era a Vanderleia? Vanderleia, né? Eu ainda acho que era Vanderleia. A Vanderleia loirona, chamava mais a atenção da turma lá, né? Eu acho que deu certinho para essa fase. Com toda certeza. Perfeito. E ficou, né? Ficou realmente uma... Agora, muitos outros cantores vieram nessa época e participaram também, né? Que não são necessariamente lembrados, às vezes. A Silvinha... aquele do chapéu lá, como é que chama do chapéu lá? Tem lá o do chapéu lá, quem que lembra o rapaz do chapéu? Eduardo Araújo. Isso. Eduardo Araújo? Eduardo Araújo, né? Esse Eduardo mesmo. Araújo. Que casou com a Silvinha, casou com a Silvinha. São nomes que ficam na música, né? Que ficam marcados realmente. O Roberto Carlos mesmo, o Erasmo, surgiu
devido a esse movimento, né? Da Jovem Guarda, né? Nessa época vinham muito para cá, o Roberto veio com o Erasmo, essa época que eles vinham bastante para cá ou não? Chegou a ser nessa época também. Teve muitos shows também, né? Porque eles saíam, viajavam o país inteiro, né? Ou não? Como é que era essa... Que eu tenho conhecimento era, eles faziam shows também, né? Direto com a turma, pelo Brasil. Olha, eu acho que é super bacana isso, né? Porque a gente está tendo... volta e meia nós temos aquela festa dos anos 80, a festa PLOC, né? Que reúne as bandas, os artistas dos anos 80 e tal. E faltava fazer alguma coisa com os anos 60 e 70, que estão aí, presentes na vida de todos, né? Eu acho que a gente vê muitos jovens hoje tentando se interessar por a música daquela época. Infelizmente, não há o estímulo hoje para esse tipo de música. A gente está vendo uma banalização de alguns estilos musicais. Eu não gosto também de entrar nesse meio. Eu acho que música é música, vale para todos os gostos e estilos, né? Mas cá entre nós, às vezes, as coisas que são muito diferenciadas, bacanas, nem sempre são valorizadas. Eu acho que para o professor musical isso é uma coisa que você sente um pouco também, né? A gente sente que na realidade, nos dias de hoje, antigamente existiam músicos realmente, de verdade, que estudavam muito. Hoje não sei se é por causa que as coisas são muito fáceis, não existe aquela busca intensa, né, de algo assim mais a fundo em termos da arte, né? Perfeito. Dificilmente vai aparecer outro Beethoven, outro Bach, outro Villa-Lobos. Infelizmente. Por isso que é bom valorizá-los e sempre manter a história viva, né? Quantos anos de escola que você tem, Godoy? Eu comecei a dar aula desde que eu comecei a aprender. Que eu estudava no colégio e para mim estudar música eu tive que ensinar o pessoal do colégio. Aquilo que eu aprendi eu tinha que passar para o pessoal do colégio interno, né? Eu comecei a dar aula a partir dos 12 anos. Puxa vida. E estou até hoje. Até hoje fazendo a história. Prazer em te ver mais uma vez, viu? Abração, Godoy. Brigadão.